Olá, pessoal. Então, mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho na nossa disciplina, né, Oficinas Culturais. Chegamos aí a mais um encontro. Agora já fizemos um tour, um percurso pelas regiões do Brasil e agora a gente vai continuar a falar mais um pouquinho. Só que como aplicar aí o trabalho, né, com oficinas culturais na escola. Professora Dinalva, vamos dar a saudação inicial? É isso mesmo, né? Nós passamos aí por todas as regiões, vimos aí as especificidades de cada região com a sua cultura, com o seu costume, o que marca, né, a cada região do nosso Brasil e marca o Brasil de modo geral. Por quê? Porque demonstra aí que o nosso Brasil não é um Brasil, né? Mas é um Brasil com vários Brasis, né? No plural, né? O multiculturalismo que nós temos, essa riqueza, esse labirinto, né, professora, de cultura, essa diversidade que é a nossa marca, né? Então, agora, sabendo dessa riqueza, conhecendo aí algumas especificidades, nós vamos ver como trabalhar. Como trabalhar isso com o nosso aluno, com aquela criança, aquele adolescente, buscando o que ele tem a nos oferecer, o que ele gosta e fazer aí essa junção para que ele conheça também a cultura de cada região. É isso aí. Muito obrigada, professora Dinalva, pelas suas colocações, sempre muito pertinentes, né, ajudando muito aqui a nossa aula, não é isso? E só para ratificar o que a professora Dinalva acabou de dizer, então, o nosso tema de hoje é a escola, né? Dentro da escola, quais as atividades, as diversas atividades que nós, profissionais da educação, podemos aí aplicar, né? Os projetos que podemos fazer utilizando o trabalho todo com oficinas culturais, né? Aproveitando aí essa diversidade, esse labirinto, e eu acrescento esse labirinto colorido que é o nosso país, né? O que facilita demais, enriquece, né, o trabalho dentro da escola. Vamos aqui acompanhar os nossos slides. Então nós temos a aula de hoje, né, nossa aula de número 7, como falamos no início, né? E antes de iniciar o conteúdo de hoje, vamos fazer só uma retomada da aula anterior. Então, na aula anterior, nós terminamos ali aquele tour, não é isso, professora? Aquele passeio turístico pelas regiões do Brasil, e aí fechamos com a região sul e a região centro-oeste. Para a aula de hoje, então, nós vamos seguir agora a unidade 5, né? A leitura da unidade 5. E o tema, a chamada principal dessa unidade é a escola, como dissemos no início, né? E a escola com esse papel aí de ser um polo irradiador de cultura. A gente vai trabalhar bem essa temática, né? Por que a escola pode ser considerada aí esse polo, né? Esse espaço aí cultural. Então nós vamos trabalhar um pouquinho especificamente as oficinas culturais, né? E as oficinas culturais e a formação de uma plateia, né? Que isso é muito importante a gente entender de que plateia nós estamos falando, né? Valorizar principalmente assim o que cada escola tem, né, as suas peculiaridades, e trabalhar um pouquinho onde e como promover as oficinas culturais na escola, e aí estudar um pouquinho, né, conhecer aí alguma forma, as várias formas, aliás, de planejar, né, o planejamento das oficinas culturais. Então, essa é a nossa agenda da nossa aula de número 7. E aí eu chamo a atenção de vocês, né, para o papel da escola. Quando a gente fala na escola como polo irradiador de cultura, a gente tem que pensar, então, qual o papel dessa instituição, né, para uma sociedade, né? Então, a escola, ela é fundamental para a memória cultural, na preservação e na transformação da nossa cultura, pois é nela
que os saberes são, isso aqui é muito importante, ó, são construídos e as manifestações culturais são revividas e recriadas. Nesse sentido, a escola deve preparar para ser, deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, um polo irradiador de cultura, visto que está repleta de condições que favorecem a difusão cultural. O que é isso? O conhecimento, a expressividade, a ambientação, a socialização, a própria filosofia educacional que agrega a cultura humana. Ficou menorzinho aqui o tamanho da letra, mas aí está aí bem definido, né, qual o papel da escola como difusora aí, né, desses trabalhos com a cultura. Então, como dissemos, não é, como aqui vimos na agenda da nossa aula, né, o nosso ponto principal, não é isso, professora Dinalva? O nosso espaço maior, o foco desse bate-papo de hoje, dessa nossa conversa, é a escola, né? Como promover aí, como aplicar aí atividades envolvendo oficinas culturais dentro da escola. Então, nós vamos convidá-los, né, para que a gente possa assistir a um vídeo, né, explicando aí, fazendo com que a gente se remeta aí a esse espaço que pode ser feito, né, fazendo com que a gente aí se sinta à vontade para trabalhar e só chamando a atenção antes do vídeo, pessoal, que aqui são sugestões, né? Isso, professora Dinalva, mas cada lugar, cada profissional aí deve tentar, assim, conhecer o máximo o perfil, né, da comunidade, né, da sua escola e da própria escola, né? Quais as condições que a escola tem para que as atividades sejam desenvolvidas, né? Porque às vezes uma atividade ela pode funcionar, ela pode dar certo numa determinada escola e em outra não, né? Dependendo aí das características e das condições de cada local, não é isso? Então vamos lá assistir ao nosso vídeo para a gente aí adentrar nesse espaço aí que é tão importante para nós profissionais da educação. Vamos lá, pessoal. Todos nós sabemos o tamanho da importância de uma escola, certo? Mas você já parou para pensar o quanto ela nos enriquece culturalmente? Lembra daquelas apresentações de dança, os desfiles de 7 de setembro e até mesmo as peças literárias? Pois é, tudo isso é uma boa estratégia de irradiar a cultura. Quer entender mais? Olha aí. A partir do momento que o aluno é inserido no contexto da escola, a escola deve propiciar para esse aluno todo um link de oportunidades. E a cultura, o que foi construído em termos de conhecimento pelo homem, deve ser partilhado, principalmente com as crianças, para que elas tenham esse acesso, para que elas conheçam, né, os grandes autores, os grandes artistas, os grandes nomes da cultura. O povo que conhece a sua cultura, conhece, né, os grandes pintores, compositores, todas as formas de cultura, é um povo que sabe valorizar a sua cultura, sabe se valorizar. A escola trabalhando com projetos interdisciplinares e trazendo isso para a escola de várias formas e momentos, como feira de cultura, né? Momentos de literatura, de poesia, de dança, de músicas, momentos que o aluno possa construir e partilhar com os demais, com a família, com a comunidade escolar, tudo aquilo que vem aprendendo. Viu só? A escola pode ser entendida como um polo irradiador de diferentes possibilidades de práticas culturais, educativas e éticas, que propiciam outro tipo de envolvimento e participação dos estudantes no contexto mais amplo da cultura. Então é isso, pessoal. Até mais e boa aula!
vamos entender um pouquinho o que seria nessa expressão aí, a escola enquanto polo irradiador de cultura. Antes da gente seguir com os slides, professora Edinalva, e aí, o pessoal já se manifestou, o pessoal já está dando aí sinal de vida? Estamos com um pequeno sinal de vida aqui apenas do polo de Espigão, tá? Saudações aí a todos os cursistas em Espigão, e eu convido a vocês aí dos outros polos a mandarem aí sua saudação, né? Mostrar que vocês estão... feedback, a gente sabe que o sinal está aí em todos os polos, mas a gente fica aguardando aí a saudação de cada polo. Então, estamos aguardando ainda, certo? Sim, ficamos ansiosas para saber se vocês estão aí ligadinhos, né, na nossa aula. Então, como estávamos falando, vamos seguir aqui para os nossos slides para a gente entender um pouquinho esse termo, né, a escola enquanto polo irradiador de cultura. Vamos dar uma olhada aqui. Então, por que podemos dizer que a escola serve como esse difusor aí tão grande de cultura, né? Porque na escola, se a gente parar para perceber, como a gente tem uma diversidade muito grande, né, de pessoas, de alunos, né, envolvido aí, toda a comunidade escolar envolvida com uma determinada escola, a gente tem um acúmulo muito grande de experiências culturais, até porque falando nos dias de hoje, né, a questão da globalização, né, quanta gente que vem de diversos lugares do país, inclusive essa professora que vos fala, né, vem de outros lugares aí e cada um vai contribuindo com a sua experiência cultural, não é isso? A escola também é um espaço de referência cultural e artística. É na escola que, nos primeiros anos de formação, né, de um estudante, de uma criança, que a gente começa a trabalhar com essa referência, né, a questão da cultura, né, da cultura enquanto arte, né, a cultura enquanto manifestação de toda uma sociedade, né, do homem enquanto ser social. A escola também, e por isso, ela é considerada um espaço de difusão de cultura. Não é isso? Então, trabalhar esses 3 pontos aí da escola, considerando-a enquanto um polo irradiador de cultura. E aí nós chamamos a atenção de vocês para o seguinte: para que a escola ela possa constituir, né, esse espaço de difusão da cultura, é preciso contagiar. Esse verbo aqui, olha, eu achei muito interessante, né? Uma analogia bem interessante, contagiar toda a comunidade escolar. Então, quando a gente pensa em contagiar, é contagiar mesmo, né, professora? Para que as atividades que são propostas, elas não... claro que elas são voltadas, né, o foco principal é o alunado. Porém, essas atividades culturais, né, muitas delas, né, os festejos, né, ou alguma feira que a escola possa aí produzir, né, normalmente, né, o interessante é que convide aí, que agregue toda a comunidade ali daquele espaço. Então, é preciso assim, para que a escola assuma mesmo, tem esse papel de polo irradiador que contagia aí, é preciso chegar a todo o público, né? Então é preciso muito o comprometimento dos pais, não é isso? Dos responsáveis, dos parentes e toda a comunidade envolvida, dos órgãos públicos, né, professora, que ajudam aí a promover esses eventos. E esse comprometimento, ele vem quando você mistura, quando você chama a comunidade, todas as pessoas que podem, né, ser parceiras das atividades da escola, antes da atividade já ser proposta. Ou seja, quando você aplica aí um questionário, quando você pergunta para aquela comunidade, para aquele possível parceiro, o que ele acha, o que ele pensa,
né? Então, antes de você começar a aplicar, colocar em prática, você chamar aí para uma reunião, ou numa reunião daquelas corriqueiras mesmo da escola, que estão ali alguns pais. A gente sabe que nessas reuniões, né, aparece aí de máximo 20% do que é esperado, mas com esses 20%, com o que a escola tem, a professora disse ali, valorizar o que a escola tem, isso a gente vai falar aqui, né? Valorizar o que a escola tem, envolve aí também você valorizar essa porcentagem pequena de pais, de parentes dos alunos que são de fato interessados na escola. A gente sabe que o interessante, o ideal, né, seria que numa reunião de pais estivessem todos. Não é. Mas com os que estão ali, com aqueles que estão sempre frequentando a escola, aquele pai, né, mais chato, aquele pai chato que a gente gosta, porque ele está sempre ali querendo saber como o filho está, o que pode fazer, né? Essa pessoa, se você pergunta para ele o que fazer, é ótimo, porque quando ele faz a sugestão, ele vai se sentir ali também envolvido e responsabilizado para que dê certo, né? Então, é interessante. E, inclusive, já agradecendo, né, professora, inclusive esse comprometimento, né, esse envolvimento dos pais, né, eles podem trabalhar podem ser até oficineiros, né, trabalhar dentro da escola, realizando alguma oficina, né, realizando aí alguma atividade que possa também passar para os alunos, né, e já pensou que orgulho aí desses filhos, né, ver os seus pais tão envolvidos com a escola, né, a questão do exemplo, né, da gente dar exemplo no sentido não ditador da palavra, mas exemplo no sentido de puxa vida, o meu pai, que é os meus pais ou os meus, né, responsáveis, né, aí avô, avó, tio, hoje em dia, né, as famílias elas estão um pouquinho diferenciadas, mas saber que o responsável, né, para o aluno, para a criança, saber que o seu responsável está envolvido, está interessado nas coisas que ele faz, no espaço dele, isso é muito importante. E contribui diretamente na formação do aluno. Na aprendizagem. Nossa, né, ele vai se sentir ali mais envolvido, mais valorizado. E se você pensar bem, você tem a ideia e você sabe que um pai, algum morador da comunidade tem um dom, né, para aplicar uma oficina. Mas o que ele não sabe é que ele pode fazer isso. Do ponto de vista ali didático, pedagógico, para aplicação de uma oficina, ele não sabe que ele pode fazer isso. Ele tem o conhecimento prático, mas ele não sabe que ele pode aplicar. Então, se a escola, né, sentar, conversar e mostrar ali o passo a passo dessa oficina, vai ter um ótimo parceiro. A didática, né, o procedimento metodológico, isso aí quem fornece, né, é o profissional aí envolvido na educação, não só os professores, né, mas todos os envolvidos aí com o trabalho dentro do espaço escolar. Vamos só seguir aquele slide que estávamos lendo, quando disse, então, o que chamou a atenção, né, professora Edinalva, da questão da contagiar toda a comunidade escolar, né? Então, para que a escola contagie, né, seja esse espaço de difusão, é preciso o quê? Estimular experiências culturais, valorizando, resgatando e relacionando elementos da cultura popular, muito importante, falamos, né, nas nossos encontros anteriores, né, cultura de massa, cultura popular, né, a cultura local e da cultura erudita com a cultura de massa. Então, promover aí esse encontro, né, entre a cultura popular local, a cultura erudita e a cultura de massa. Uma outra possibilidade também é que as atividades culturais, olha aqui pessoal, vamos chamar a atenção de vocês, olha aí, fiquem ligadinhos para os exercícios. Cuidado, né, professora? As atividades culturais não devem ser centralizadas em um único espaço da escola, mas um lugar especial pode ser direcionada às atividades escolhidas e propostas pela comunidade escolar. Quando diz que não deve ser centralizada, é justamente o fato de que
uma atividade, se ela necessita, ela pede, por exemplo, um momento assim com vídeo, né? Fazer uma sala de cinema. Então, a gente sabe que se determinada escola não tiver um auditório amplo, né, não tiver esse espaço assim, a gente reservar um lugarzinho aí, até mesmo na biblioteca, né, se a biblioteca tiver esse espaço, né, para que possa colocar aí uma tela, né, para que possa fazer aí essa programação aí, né, isso, professora Edinalva? E aí com direito a pipoca, com direito a todo aquele ambiente ali de cinema. Com certeza, né? Precisa ambientar bem. E a outra questão que eu quero ressaltar é o fato de você relacionar a cultura erudita com a cultura popular. Ou seja, se você começa a tratar um assunto, algo relacionado à cultura e fica ali só naquela questão clássica, na questão erudita, o aluno, esse adolescente que a gente tem hoje nas escolas, que a gente sabe que é uma geração diferente, ele pode não se interessar. Por exemplo, se você vai trabalhar aí a cultura, por exemplo, do repente, né, professora, que a gente falou, a literatura de cordel, né, o repente, e você começa a falar ali teoricamente sobre repente. O que seu aluno vai pensar, né? Ele vai se sentir talvez desmotivado ou pouco motivado. Entretanto, se você relacionar o repente, a literatura de cordel, essa fala rimada, com o auxílio da música aí, com o que hoje nós temos, né, o funk, outras questões que eles têm, né, os adolescentes, o hip hop, e você mostrar para o seu aluno que essa cultura, né, que essa específica de uma região, que já está aí vista como uma cultura erudita, trabalhada dentro da escola, está relacionada a isso que ele gosta, vai chamar a atenção. Exatamente. E vai fazer com que ele se sinta envolvido e contagiado, né, professora, por esse assunto. Isso vale para tudo que você vai fazendo dentro da escola. Você mostrar a forma erudita e deixar o seu aluno fazer sugestões, deixar que o pai do aluno, a comunidade, faça sugestões para que enriqueça ainda mais a atividade que você está propondo. Muito obrigada, professora. É isso mesmo. Qualquer atividade, então, que planejamos, né, que vamos realizar na escola, ela não pode ser realizada destituída, quase não sai, de sentido. Não é isso? Ela tem que ter um sentido para o educando, né, para o aluno. Ele precisa fazer essas relações, né? Todo conhecimento, ele só se constrói a partir do momento que você estabelece relações, não é isso? Com outro assunto ou com alguma vivência sua, isso é construir conhecimento. Então, é muito interessante, muito importante o que a professora Edinalva acabou de colocar, né? Essa questão de trabalhar sempre uma atividade que ela tenha a ver com o dia a dia, com a experiência real do aluno e da comunidade também, né? Que é chamada aí a participar dessas atividades, né? Vamos seguir então com esse slide, que ele é bem importante, né? Então, uma outra forma de contagiar, não é isso? Toda essa comunidade escolar é fazer com que todo o trabalho cultural, ele deve ser incorporado por meio da expressividade dos alunos, da tendência cultural que a comunidade já possui. Olha aqui, ó, acabamos de falar, não é isso, professora? Isso mesmo. Trabalhar com as vivências dessa comunidade, não é isso? As peculiaridades que essa comunidade escolar ela traz, né? Trabalhar com essas vivências, essas experiências vai fazer muito mais sentido, não é isso? E o trabalho, com certeza, ele vai se realizar de forma mais prazerosa, né? O conhecimento ele vai ser aí agregado, não é isso, professora? E vai exigir aí menos esforço por parte do profissional de educação, por parte de você, que é um técnico em multimeio. Se você vai planejar uma atividade,
e trabalhar toda essa atividade na escola e não tiver aí a valorização da expressividade, do dom que o seu aluno, que aquela pessoa envolvida já tem, dá mais trabalho. Mas se você trabalha com o que ele já possui, né, com fugiu a palavra, professora? Com o que ele já... A vivência dele, né? A bagagem que ele já traz. Perfeito. Né, isso? Você vai conseguir ter menos trabalho. Por quê? Porque ele vai ser envolvido. Quando você envolve, quando você contagia, você divide aí a responsabilidade pelo sucesso da atividade. É isso aí. Então, quais as atividades práticas aí que a gente que são consideradas aí predominantes aí para se trabalhar dentro do espaço escolar? Vamos ver aqui nos slides. Nós temos aí o trabalho com as artes cênicas, que é muito importante, né? Trabalhar a poesia, que a professora Dinalva já durante a disciplina que ela ministrou, né? A disciplina anterior, falava muito nessa questão de trabalhar, né? A poesia dentro da biblioteca escolar, não é isso? Pessoal, essa aqui é muito interessante, é muito rico o trabalho com a música, não é isso? Dentro da escola. Aqui que a gente pode descobrir aqui, ó, verdadeiros talentos, né? Isso, como a gente descobre gente assim, ó, talentosa, né? Isso para trabalhar, com essas atividades dentro da escola, né? O trabalho com a literatura, né, professora Dinalva, que essa daí já é a praia dela. O trabalho com brincadeiras, né? E aí a gente vai ver, muita gente vai pontuar essas práticas culturais, essas atividades, né, no nosso próximo encontro, que a gente vai falar sobre a importância, né, de trazer aí, rememorar brincadeiras antigas, né, professora? Até como a professora Dinalva comentou, né, fazendo aí um link nessa relação com agora, mas trazendo aí coisas antigas, né, da comunidade e o porquê, né, que hoje em dia, por exemplo, só chamando a atenção aqui que a professora Dinalva fez o comentário muito bem comentado a respeito do repente, né, trabalhar com repente. E aí nós falamos, né, que de onde vem essa tradição? Que hoje em dia a gente vê o hip hop, nada mais se a gente pensar bem, o cara lá do hip hop, ele tem que ter um jogo de cintura, ele tem que ter uma criatividade, ele tem que ter um vocabulário muito amplo. Olha aí o trabalho com a linguagem, aí já é a minha praia. Ele tem que ter um vocabulário muito grande como repentista, os repentistas, né, que cria ali aquele verdadeiro enredo, né, ali, ó, em frações de segundos. Com temas específicos, né? Se você trabalhar, dá para você, né, propor aí um tema específico. Imagina um concurso de hip hop, né, onde eles possam né, manifestar, aí trabalhar a interdisciplinariedade, né, as demais disciplinas, né. Nossa, professora, eu já passo logo para o meu aluno. Eu já falo logo, é com vocês, que eu não tenho esse dom, entendeu? Eu só estou direcionando. E aí eles se sentem ainda mais valorizados, porque nem a professora sabe fazer. Nossa, mas eu sei. Eu adorava a professora, quando a gente tinha aulas a gente tinha educação musical, na época, o antigo ginasial, né? E aí eu adorava quando o professor pedia que a gente apresentasse, né? E eu dizia, ele falava, quem sabe tocar violão, algum instrumento? Eu dizia que eu sabia nada, né? Pegava violão, parabéns para você, sem tocar nada, mas aquilo ali era uma glória para mim, né? Porque imagina para criança, né, a questão do ritmo, da música. A música, ela é arte, né, professora? Ela vai direto, assim, ela toca diretamente no coração da gente, a gente sabe. Então eu sou muito feliz quando eu realizo algum trabalho que envolva música na escola. Eu fui muito feliz em todas as atividades que eu pude realizar. É bem aí. Vamos seguir aqui com os nossos slides. Então, além dessa retomada aí de brincadeiras, né, contar histórias, não é isso, professora? A contação de histórias. Vamos seguir aqui, então. Então, como é que a gente pode organizar essas atividades culturais na escola, né? Então,
trabalhando, né? Olha aqui o nome da nossa disciplina, né? Isso, professora Dinalva, trabalhando por meio de oficinas culturais, iniciando as propostas a partir sempre, pessoal, do projeto político-pedagógico da escola, né? E sempre, olha aqui, ó, chamando aí a comunidade escolar para participar dessas atividades. Seguindo aqui, então, como a gente falou aí em oficinas culturais, vamos trabalhar um pouquinho sua definição. Então, a definição de oficinas culturais. Professora Dinalva, quer ler para a gente os slides? Sim. Um espaço de aprendizado, de saberes, de experimentação de práticas, de reprodução de informações e também como um espaço de descoberta e de autodescoberta, de invenção, de inovação, de contato com o novo e ainda de criação de algum aspecto ou elemento da cultura. Olha aí que interessante, né, professora? Descoberta, mas também de autodescoberta. Olha aqui aqueles talentos mesmo, que né? a gente, às vezes a criança ou até os pais, né, os envolvidos ali naquela atividade, nem sabem o talento que tem, não é isso? E manifesta e se descobre, se autodescobre nesse momento aí de atividade. E aí faz com que, a partir desse momento que você estimula o próprio adulto a se autodescobrir, a gente não consegue nem mensurar, porque indiretamente é no subconsciente que aquele aluno, que aquela criança, aquele adolescente faz uma leitura daquela descoberta, daquela autodescoberta que o adulto teve. Isso é algo que a gente estimula e a gente não tem como mensurar no momento. Isso demora, né? Não tem nem como fazer uma avaliação da influência que isso tem na vida dos nossos alunos, de toda a comunidade. E depois até que tem gente que fosse igual a professora, né? Que muda bastante, a gente muda, vai para outro lugar e a semente ali plantada fica dentro daquela comunidade e se desenvolve e continua, porque você foi apenas um mediador ali do desenvolvimento pessoal, daquela descoberta e autodescoberta de cada um. Nossa, é muito prazeroso, gente, muito prazeroso mesmo. A gente que trabalha aí no ambiente escolar, né? A gente pode contribuir para mudar, sim, mudar a vida de alguém, né? Fazer esse alguém se descobrir, né? Fazer esse alguém se valorizar, né? Descobrir aí os seus talentos, as suas aptidões. Vamos continuar com os nossos slides, então. E qual a duração, então, que a gente pode ter para o trabalho com as oficinas culturais? Bom, em relação à duração, a gente tem, pessoal, que não seguem, assim, as oficinas culturais, né, essas atividades, não seguem necessariamente o calendário escolar. Não possuem um currículo, digamos, a ser seguido. Por quê? Porque ela não pode ser estática, né? Essas atividades, elas não podem ser estáticas, elas têm que ser dinâmicas. Elas podem ser realizadas durante todo o ano, até mesmo, olha aqui, ó, durante as férias escolares, né? Várias escolas oferecem aí esse momento aí para que as crianças fiquem na escola, né? Fazendo outras atividades que não necessariamente sigam o currículo, não é isso? E essas atividades, elas, voltando a dizer, né, elas podem ser oferecidas para toda a comunidade, né, não só os alunos. E o produto dessas atividades com oficinas culturais? Ele pode ser bem diversificado, dependendo do planejamento a ser elaborado para a escola. Podemos desenvolver oficinas culturais envolvendo, olha aqui, ó, as artes cênicas. Então a gente tem teatro, música, dança, o circo, né, e tantas outras atividades relacionadas com as artes cênicas. As artes visuais, né, o desenho, a pintura, fotografia, né, trabalhos com colagem, cartazes, exposições, né, audiovisuais, né, o trabalho aí com filmes, né, vídeos e tantos outros. Também o trabalho
trabalho com a literatura, né? O espaço para tarde de autógrafos, né? Sarau literário, contação de histórias, hora do conto, declamação de poesias e tantas outras atividades que a professora Dinalva, volto a dizer, né, já apontou muito bem isso na disciplina que ela ministrou, né, de biblioteca escolar, né, falando aí desse espaço, como pode ser utilizado o espaço da biblioteca escolar para realizar essas atividades, não é isso? Vamos seguir aqui então com os nossos slides. E nós temos aí uma observação aí para que vocês tomem nota, não é isso? Toda vez que a gente pensa no trabalho com oficinas culturais, é necessário programar e executar as atividades de forma mais livre. Olha que isso aqui é muito importante. Isso ajuda a fomentar uma palavra aqui que é muito cara, né, professora, para o trabalho na escola, né? Isso que é fomentar a diversidade das manifestações culturais. Isso evita o quê? A rigidez, né, da cobrança ficar só fechada em conteúdos, né, isso no currículo fechado, por meio dessas avaliações que, né, tradicionais, que são tão polêmicas, né, dependendo aí do modo como elas são aplicadas. E isso vai promover o quê? A criação de uma verdadeira comunidade de aprendizagem. O trabalho vai ficar muito mais enriquecido ao valorizar a cultura que a comunidade produz. Então, é justamente isso, né? Chamando a atenção de vocês por fato de que o trabalho, as atividades com as oficinas culturais, elas não devem ser fechadas, elas têm que ser dinâmicas, né? Elas têm que ter essa liberdade aí de construção do conhecimento, né? De descoberta de aptidões. Vamos seguir aqui para a gente finalizar então essa chamada aí de atenção de vocês, que todo esse trabalho, né, que a gente comentou, né, ele deve ser livre, né, ele não precisa ficar preso ao currículo, porém deve ser fundamentado teoricamente, né? Todas essas atividades, elas devem ter aí uma fundamentação teórica. Por exemplo, em uma oficina de capoeira, vamos pensar aqui, né, é necessário que o aluno, né, o alunado, todo mundo que está envolvido nessa atividade, saiba o significado dessa prática, né, o seu sentido, quando a gente diz antropológico, e é justamente pensar aí no papel histórico, né, de onde vem a capoeira, como surgiu, né, porque caso contrário, né, a capoeira ela vai ser reduzida a somente um tipo de prática de exercícios, né, uma atividade física, e aí vai se distanciar desse caráter aí das oficinas culturais de trazer o conhecimento. Então, trabalhar muito a questão do papel histórico, né, para que não seja uma atividade única e exclusivamente só de atividade física, né, sem o significado realmente da prática da capoeira, né. Então, chamando a atenção de vocês nesse sentido. Então, já trabalhamos um pouquinho a definição, vamos ver aqui a origem das oficinas culturais. A gente tem aí, só trazendo um pouquinho aí uma informação histórica, não é isso, pessoal? No período neolítico, né, Idade da Pedra polida, aqui a gente tem uma datação aqui histórica, a gente já tem aí esse trabalho, podemos considerar que é um trabalho cultural, que eram os desenhos e as pinturas nas paredes, né, das cavernas. É feito lá o pessoal que tinha todo o conhecimento da cultura daquela época, né? Aí aquelas pinturas rupestres, não é isso? Porque era feita uma descrição minuciosa, por exemplo, da anatomia dos animais, né, que eram representados, e tinha uma coerência de imagens, né, e do lugar social, né, daquele espaço ali com quem eles se relacionavam, né. E a tarefa era justamente isso, desenhar e pintar aspectos dos hábitos e dos costumes de um povo. Seguindo aqui, né, então vamos tomar nota. Então esse é o valor histórico
e documental que a gente pode trabalhar com essas atividades aí. Porque as pinturas rupestres, elas garantiam o quê? A transmissão cultural e pedagógica da época. Olha que interessante, né? O que contribuiu para a interação entre os grupos humanos, ou seja, hoje em dia a gente entende o porquê, né? Como que as pessoas naquela época viviam, né? Como o homem vivia, a caça, o que ele comia, como eles se relacionavam, como eram os grupos sociais, justamente por conta desses registros. Então, essas pessoas, olha que interessante, né, professora Edinalva? Essas pessoas, elas podem ser consideradas, né, como artistas da época, né, porque colocavam tão bem ali o seu cotidiano, né, e didaticamente falando, pedagogicamente falando, ensinavam aí, passavam para outras gerações como era a sua vida naquela época. Então, esse ponto aí, né, professora, chama atenção para falar sobre essa importância, né, da gente, desse valor documental e histórico, não é isso? Isso mesmo. E aí, nós já vimos aqui a questão relacionada aí ao reconhecimento, a gente conhecer, né, a plateia, já falamos aqui também sobre a valorização do que a escola tem, e aí a gente vai passar o slide ali para o planejamento, né? Por que o planejamento? Porque quando você conhece o que a comunidade tem a oferecer, sabe valorizar o que a escola tem, não pode deixar para trás a importância do planejamento em qualquer atividade. Então, para a gente fechar, né, professora, é interessante a gente fechar aqui essa parte com a importância do planejamento para você oferecer aí uma oficina para que ela alcance o devido sucesso. Tá, então aqui, olha, vamos só olhar nos slides. Então, esse planejamento, não é isso? Ele tem que envolver, deixa eu pegar aqui minha caneta, ele tem que envolver as percepções, não é isso? Que o educador e, claro, o técnico em multimeios didáticos, ele deve ter ao planejar ações para garantir o sucesso das oficinas culturais. Então, para que se tenha sucesso, pessoal, nessas disciplinas, é preciso fazer um planejamento prévio, não é isso? Ali, ó, se organizar, coloquei na imagem aqui, ó, a gente montar mesmo aí todo o nosso cronograma de como vai ser realizada essa atividade. E aí, ó, chamamos a atenção, mais uma vez, né, voltamos a falar, que é preciso envolver, né, envolver toda a comunidade escolar e considerar, olha aqui, pessoal, as opiniões de todos os profissionais e principalmente os profissionais envolvidos da área cultural. Então, isso é muito importante. Para qualquer coisa que vamos fazer, né, pessoal, o planejamento prévio, ele é fundamental para que a atividade dê certo. Então, assim, agora como já fizemos aí um planejamento prévio aí, se bem que essa questão do tempo é difícil, né? A gente quer mais, mas agora a gente vai dar aí um intervalo para que vocês possam realizar as atividades e já a gente volta para fazer a correção, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, vamos às atividades de sala. Voltamos então, e aí fizeram as atividades, encontraram aí alguma pegadinha, algum grau de complexidade? Eu acho que não, né? Que essa aula de hoje foi bem light, né, professora Edinalva? Foi pelas respostas, pelas participações, sim, que né? Bom. Inclusive, antes mesmo de nós voltarmos aqui para as correções, já tínhamos aí 2 respostas da questão argumentativa, a questão 4, ou seja, conseguiram responder aí rapidamente, enviar, conseguiram inclusive, né, no caso de Guajará-Mirim, enviar uma resposta argumentativa dissertativa coletiva. Olha que delícia! Eu vi a resposta e perguntei, né, à tutora, de quem é, né, qual aluno respondeu, e ela disse, todos discutiram e responderam, então, né, conseguiram aí
apreender, né? Que vai além de aprender. Aprendeu o que nós falamos e guardou, tomou para si, né? Aprendeu com as experiências, então conseguiu aí apreender, né? Não vão esquecer o que aprenderam hoje, o que aprenderam nas nossas aulas e conseguiram então verbalizar isso de forma coletiva. Parabéns aí aos alunos que responderam, né, individualmente e aos alunos que responderam coletivamente, como, por exemplo, os alunos que mandaram a resposta 4 lá de Guajará-Mirim de forma coletiva. Vamos lá, a correção das atividades. Antes, eu preciso falar algo. Nós pedimos desde o início dessa disciplina que vocês enviassem fotos. Fotos para quê? Para que utilizássemos na aula de número 9. Nós queremos mostrar essas fotos aqui. Queremos mostrar na prática o que vocês fazem nos polos, nas cidades do nosso estado, atividades culturais. E recebemos só de um polo. Aí hoje eu estava comentando com a professora, né? Nós precisamos dessas fotos para a nossa última aula. E aí eu peço novamente, enviem fotos de atividades. Aí vocês trabalham em escolas. Eu acredito que já foram desenvolvidas várias atividades aí. E se você não tem com você, tem na escola, né? Entre em contato aí com quem sempre está ali tirando alguma foto na escola e envie. Tá? Ainda tem aí mais uma semana, né? Temos ainda a aula de número 8 e depois a aula de número 9. Por favor, enviem as fotos para que possamos trabalhar, discutir e mostrarmos aqui, fechando aí com chave de ouro a nossa disciplina e até o curso, né, professora? Porque nós já nos despedimos com essa disciplina aí na aula de número 9. Então, por favor, enviem as fotos. É isso aí, viu, pessoal? Olha aí a puxada de orelha da professora Edinalva, hein? Então envie sim as fotos de vocês, a gente está aqui esperando, né, ansiosos para que vocês mandem aí fotos até de eventos, de atividades aí das escolas que vocês atuam, né, que vai enriquecer ainda mais a nossa aula, aí a nossa última aula, né, dessa disciplina que vai ficar guardada no meu coração. E só fazendo um comentário aqui que a professora Edinalva falou, a fala dela anterior, né, quando retomamos a questão da aprendizagem, né, da resposta aí, eu quero agradecer, né, a resposta do pessoal aí que fez um texto coletivo, não é isso, professora Edinalva? Dizer que o aprendizado é isso mesmo, ele se constrói assim, né? Tem aquela máxima que diz que ninguém aprende sozinho e isso realmente é verdade, né? Nós, assim, profissionais, né? A gente só se torna cada vez mais um profissional melhor, né? Mais completo quando estamos atuando, né? Dentro da escola, nos vários espaços aí que a escola pode oferecer. Mesma coisa nós professores, né? A gente só aprende a ser professor, a gente só aprimora dentro da sala de aula, não é isso, professor? Então, o aprendizado com os alunos, ele é muito grande, ainda mais nos dias de hoje, né? Que essa meninada aí tem tanta coisa para ensinar para a gente, não é isso? Então, vamos para os nossos exercícios, vamos para a correção. A questão número 1, né, ela é bem tranquila, não é isso, professora Edinalva? É uma questão que envolve aí a leitura, né, uma leitura de um parágrafo, onde teríamos que completar, né, a opção, né, a letra que tivesse as palavras aí ou as expressões que melhor completava o parágrafo, não é isso? O parágrafo fala sobre a escola, né, que ela é fundamental na preservação e na transformação da nossa cultura. Pois é nela, quer dizer, na escola, não é isso? Que os saberes são construídos e são revividas e recriadas. Nesse sentido, a escola deve preparar-se para ser um polo irradiador de cultura, visto que está repleta de condições que favoreçam a cultural, o conhecimento, a expressividade, a ambientação, a socialização, a própria filosofia educacional que agrega Então, pessoal, qual aí a resposta
correta para essa questão? Como é que foi aí o desempenho dos polos, professora? Foi bem tranquilo, né? Enviaram aqui vários polos, polo de Espigão, Alta Floresta, Cujubim, Guajará-Mirim, lá de Cujubim, em especial a aluna Leonite, mandaram aí, todos responderam corretamente, né, professora? A alternativa D para a questão número 1. Então vamos lá na correção, vamos ler como ficaria o parágrafo, então, a partir do momento que percebemos que a resposta correta para essa questão é a alternativa D. Então, a escola é fundamental para a memória cultural, na preservação e na transformação da nossa cultura, pois é nela que os saberes são construídos e as manifestações culturais são revividas e recriadas. Nesse sentido, a escola deve preparar-se para ser um polo irradiador de cultura, visto que está repleta de condições que favoreçam a difusão cultural, não é isso? Conhecimento, expressividade, ambientação, socialização, a própria filosofia educacional que agrega a cultura humana. Então, esse seria aí o parágrafo, né, que fala sobre a escola enquanto polo irradiador de cultura. Vamos para a questão número 2, já passando aqui. Na questão número 2, não é isso? A gente vai trabalhar ainda, né, a questão das oficinas culturais, e era para marcarmos, né, essa questão pede que marquemos a alternativa que está correta, né? Então a gente vai marcar uma única alternativa correta. E aí, o pessoal já enviou, professora, sobre essa questão? Já enviaram, sim. Assim, a gente vai tentar ir mais rápido aqui na correção das 3 primeiras para que possamos ler o maior número possível das respostas da número 4, porque nós já temos aqui umas 5 a 6 respostas, né? São respostas diferentes, porque é pessoal, né? Para falar com as suas palavras, a gente vai tentar ler mais, né? Não ler só uma ou duas. Então a gente vai tentar ler o máximo possível. Não sei se vamos conseguir ler todas, né? Da questão número 2, também todos os polos aqui, ó, que responderam a 1, Espigão, Alta Floresta, Guajará-Mirim e lá de Cujubim com a aluna Neolite, todos responderam corretamente aí a questão número 2 também. Então vamos logo à correção para a gente ler aí, como a professora Edinalva falou, as respostas de vocês, que a gente gosta muito, não é isso, professora? Sempre. Quando vocês mandam as respostas. Na número 2, então, nós teríamos que marcar a alternativa correta, não é isso? Por que que a letra A, né, a alternativa A, ela está incorreta? Quando diz assim, ó, quanto à duração, as oficinas culturais, lá está escrito, né, seguem necessariamente o calendário escolar, mas elas não seguem, não é isso, pessoal? Não precisa seguir necessariamente o calendário escolar. Não possuem, no caso estava escrito, necessitam de um currículo. Não, na verdade, não possuem um currículo fechado, não é isso? Podem ser realizadas durante todo o ano, até mesmo durante as férias escolares, e são oferecidas a um grupo restrito da comunidade escolar? Não, nada disso. Toda a comunidade, essas atividades aí de oficinas culturais podem ser oferecidas para toda a comunidade. A letra B, por que ela está incorreta? Sobre a origem das oficinas culturais, as pinturas rupestres representam grande valor histórico e cultural, uma vez que garantiam a transformação cultural? Não, uma vez que garantiam a transmissão cultural e pedagógica da época. O que contribuiu para as diferenças entre grupos humanos? Não. Contribuiu para que essas diferenças, não é isso? Elas tivessem uma maior interação entre os grupos humanos e desses com a natureza. Então, não é para promover as diferenças, e sim a interação dessas diversidades, não é isso? A letra C, então, é a alternativa que está toda corretinha, não é isso? Podemos definir oficinas culturais como espaço de aprendizado de saberes, de experimentação das práticas de reprodução de informações, e também como espaço de descoberta e autodescoberta.
de invenção, de inovação, de contato com o novo e ainda de criação de algum aspecto ou elemento da cultura. Então, essa alternativa aqui, a letra C, ela está totalmente correta, não é isso? Correta. A letra D, por que ela está erradinha? O que ela traz de incorreto nessa questão? As oficinas culturais atuam nas áreas de acervo cultural. Tais áreas devem constituir-se em um espaço físico amplo, não só amplo, pessoal, não necessariamente, aliás, amplo. Tem que ser um espaço que ele possa ser versátil, não é isso? E destinado para uso exclusivo, não necessariamente. Como eu falei, falávamos lá no início da nossa fala sobre essa questão dos espaços na escola, né? Não necessariamente as escolas precisam ter um auditório ou uma sala de cinema, né? A gente sabe que determinados lugares não tem toda essa estrutura, né? Mas aí a gente tem que separar ali, reservar um lugar, né, que ele possa ser versátil, que eu possa trabalhar várias oficinas, várias atividades de oficinas culturais, né, fazendo aí essas adaptações, né, só ter um espaço assim que eu possa realizar isso, que as atividades vão fluir com toda certeza muito bem, não é isso? Então, vamos para a questão número 3, vamos ver aí o que pede a questão número 3. Na 3, também era para marcar uma alternativa, né? Mas aqui está incorreta. E aí, professora, essa daí também acredito que o pessoal não apresentou muita dificuldade, não é isso? Nessa questão, não é isso? Vamos partir então. Da mesma forma, aí eles responderam os polos, né? Espigão, Guajará-Mirim, a aluna Leonide de Cujubim, todos enviaram aí as respostas corretas para a questão número 3 também. Eu quero parabenizar a todos, né? Por quê? Porque responderam corretamente, a participação aí com a questão número 4 está ótima, eu já li todas as respostas, estão excelentes, e a gente vai tentar ler aqui sim, e me resta mesmo alegrar, né? Ficar muito feliz com a participação de vocês e com o aprendizado também, né? A gente observa que vocês responderam todas corretamente, né? Então, isso é muito bom, tanto individual quanto coletivo. Então, a resposta número 3, como a professora de Nova já falou, né? É a letra A, né? Que tá aí, tem aí uma palavrinha só que torna essa questão incorreta. Vamos ver aqui na correção, nos slides. Então, nós temos que as atividades culturais desenvolvidas na escola devem ser centralizadas em um único espaço, justamente, não devem ser, não é isso, pessoal? Então, vamos ver aqui já a resposta, ó. O único errinho estava aqui, ó, que não devem ser centralizadas, né? Isso no único espaço, eu acabei de falar, né? Essas atividades culturais devem ser incorporadas por meio da expressividade dos alunos da comunidade escolar, né? Falamos tanto, né, em chamar aí a comunidade. Elas devem ser organizadas por meio das oficinas culturais, né, que a gente está falando o tempo todo, e elas devem estar organizadas a partir, isso aqui é muito importante, né, do projeto político-pedagógico da escola. Agora vamos para a nossa questão aí, que mais a gente espera, não é isso, professora? Com certeza, a participação de vocês. Só vamos ler o que diz a questão de número 4, e aí a professora Dinalva vai fazer a leitura, né, professora, das respostas de vocês aí, que a gente gosta muito de ver que a participação de vocês assim é fundamental. A gente gosta de saber que vocês estão dando atenção, né, estão dando a devida importância que essa disciplina tem para nós, profissionais da educação. Vamos ver a questão número 4, então, que diz o seguinte: por que a escola pode ser considerada um polo irradiador de cultura? E aí a gente pede, ó, polo irradiador de cultura, a gente pede que vocês expliquem com as palavras de vocês.
E aí, professora, eu passo aí a vez para você, a palavra é toda sua agora. A palavra é dos nossos cursistas, Isso, né? você vai ser a Que mediadora. enviaram as respostas, enviaram aí as suas palavras, os seus comentários. Eu vou ler aqui para que todos saibam, né? Para que todos tenham acesso a essas respostas que chegaram até mim. Então, todos os alunos, foi uma resposta coletiva lá de Guajará-Mirim, responderam aí para a questão número 4 o seguinte: a escola, além de ensinar, oferece diferentes manifestações artísticas, pois a mesma é espaço de descoberta de talentos. Ela deve oferecer oportunidades para que os seus educandos possam se enxergar como integrantes de um processo histórico-cultural. Essa foi a resposta aí dos nossos cursistas lá de Guajará-Mirim. Parabéns a todos vocês, certo? Algum comentário, professora? Nossa, eu acho que nem precisa ler a nossa resposta, né? Mas aí, para quem eventualmente não fez, não conseguiu assim terminar o textozinho, a gente tem aqui uma possibilidade, né, de nem foi com as nossas palavras, né, mas com o que está escrito no caderno didático, né, mas aí vocês vão ver que tem tudo a ver com a leitura, as respostas que foram lidas aqui pela professora Dinalva, né? Então vamos ver mais uma resposta aqui. Olha aí, chegou. Que é do Delcionilo de volta, né? Tava meio sumidinho aí. Então, a resposta do Delcionilo é lá de Cujubim, né, do Polo de Cujubim, ele disse assim: a escola tem um papel fundamental na organização da comunidade, na busca de descobrir os talentos das pessoas. E ele cita um exemplo, né? A resposta dele aqui é com exemplo. Pais e alunos têm talentos e conhecimentos próprios que contribuem com a cultura local. Essa é a resposta do Delcionilo. Também lá de Cujubim, a Silvia Pereira, ela disse o seguinte: por que a escola pode ser um polo irradiador? Porque é nela o espaço que facilita atrair a comunidade, com atividades que atraiam o público, podendo ser aproveitado para além da aprendizagem e sim, também para disseminar a cultura dos povos com suas sensações e sentimentos pessoais. Afinal, é construído pelos próprios alunos, que muitas vezes convivem com essa diversidade cultural, diversidade de cultura. A resposta da Silvia. Nossa, mas que lindo. Só que pode comentar, sim, professora. Mas que linda, não só a da Silvia, mas a resposta anterior do Delcionilo. Do Delcionilo. Que lindas as respostas de vocês. Vocês são verdadeiros poetas. Isso. Muito. É isso aí, pessoal. Assim, eu tô até com vergonha de ler a nossa simples resposta, mas tudo que vocês disseram nas respostas de vocês, né, na escrita de vocês, mostra sim o grau de comprometimento de vocês com essa disciplina, né, a importância que esse trabalho, né, desenvolver aí trabalhar as manifestações, as expressões culturais dentro da escola, quanto isso é importante, né? E a gente fica aqui muito feliz mesmo de saber que vocês estão dando essa credibilidade, né, para o nosso trabalho aqui, de poder aí trazer mais condições, né, mais dicas, sugestões, mediar esse trabalho que pode ser tão rico aí com oficinas culturais na escola. Então, eu só tenho a agradecer, né, professora? Dizer muito obrigada. Eu quero ouvir, vamos lá. Então, vamos lá. A aluna Cida, lá de Alta Floresta, disse o seguinte: a escola é o polo irradiador cultural que devemos utilizar os diversos mecanismos e suportes para quê? Para resgatar a memória cultural. Resposta da Cida. E aí, a Nielve, que é a tutora lá de Guajará-Mirim, aproveitou que a gente está aqui falando de oficinas culturais, para dizer que, falando, né, de oficinas, lá tem a manifestação cultural, né, que é o Festival Folclórico lá de Guajará-Mirim, né, e quem quiser participar, né, serão todos bem-vindos lá em Guajará-Mirim no Festival Folclórico este ano.
Vamos então aqui, continuando com as respostas, lá de Espigão do Oeste, a aluna Raquel disse que o seguinte: por que a escola é um espaço irradiador? Porque é o espaço de preferência cultural e artística. Ela surge como uma alternativa para promover diferentes manifestações artísticas, além do ensino que ela já oferece. Por exemplo, a poesia, a música, a literatura, as brincadeiras, contações de histórias e muitas outras atividades. São dons que vemos em nossas crianças, que surgem através das oficinas culturais no espaço escolar. E para fechar, eu sei que eu já estou meio sem tempo, nós já estamos, mas eu preciso ler aqui só mais uma. Lá de Cujubim, da Sônia, desculpem. Sônia, ela diz o seguinte: por que a escola é um espaço irradiador? A escola deve se preparar para ser um polo irradiador de cultura, visto que está repleta de condições que favorecem a difusão cultural, o conhecimento, a expressividade, a ambientação, a socialização, a própria filosofia educacional que agrega a cultura humana. A escola é espaço para o conhecimento, as manifestações culturais, é conteúdo muito rico e prazeroso para desenvolver a aprendizagem de maneira significativa. Pronto, já fechou a aula, já enriqueceu aí nossa aula, deu uma aula, a resposta da Sônia, e é isso mesmo, pessoal. Eu nem preciso ler a resposta que nós colocamos aqui, até porque é do caderno, porque todas as respostas abarcavam muito bem essa questão da escola resgatar a memória cultural do povo brasileiro, né? Uma região, o Brasil que tem aí essa diversidade de cultura, né, professor? Esse país aí colorido, culturalmente falando, né, onde várias expressões podem ser trabalhadas na escola e desenvolvendo aí trabalhos riquíssimos. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada pelas respostas de vocês. Professora, vamos dar nossa saudação final. A gente tem, né, que se despedir. Na verdade, a gente fica aqui, né, com vontade de falar mais um pouco de cultura, de falar mais um pouco de nós mesmos, né, da nossa personalidade, mas temos que parar por aqui porque vocês têm a próxima aula, né? Então, até nosso próximo encontro e muito obrigada mesmo de coração pela participação de todos. Muito obrigada. Vocês é que enriquecem as nossas aulas, os nossos encontros, né? E é um prazer enorme para a gente poder contar cada vez mais com a participação de vocês. Só agradecendo aí aos tutores presenciais, né, pela parceria. Muito obrigada e deixa eu puxar a orelha e reforçando que a professora Edinalva solicitou quando voltamos, né? Não esqueçam de enviar aí as fotos de vocês, de eventos culturais, de atividades aí no lugar que vocês atuam, não é isso? Aí dos polos também. Envie fotos para que a gente na nossa aula derradeira, né? A gente possa aí mostrar aí para que os demais polos também vocês possam se conhecer, não é isso? Muito obrigada, pessoal. Retomem aí essa aula, né? Assistam novamente a essa aula se acharem necessário, leiam bastante, enriqueçam aí os seus estudos e a gente volta a se encontrar na nossa próxima aula. Obrigada, tchau.